Olá, bem-vindo de volta, prazer estar aqui de novo com vocês, ainda que à distância, ainda que numa condição não ideal. Espero que todos vocês estejam bem e nós queremos aproveitar esta manhã de Páscoa para fazer uma pequena revisitação ao livro de Êxodo e quero refletir com vocês um pouquinho sobre esse recomeço que o livro de Êxodo propõe, que tem muito a ver com aquilo que a Páscoa representa para a gente. Uma reorganização, um recomeço, uma reestruturação. O livro de Êxodo ele tem a ideia de saída, né? Ironicamente, ao contrário do que nós estamos aqui, né? Nós estamos impedidos de sair, mas as saídas são diferentes, né? A saída do Êxodo é uma saída para uma nova situação, para uma nova realidade, e ele vai apresentar aí três grandes princípios durante todo o livro, que é o Êxodo propriamente dito, que vai apresentar a redenção de Deus por meio do sacrifício, o poder libertador de Deus daquela condição em que o povo se encontrava, que é justamente aquilo que nós celebramos nesse final de semana, que é a Páscoa, que tem essa representação. Ele vai trabalhar com a lei, que vai, ao contrário de que muitos acham que é uma repressão, que é uma proibição, mas ele vai mostrar santidade, ele vai mostrar a paixão de Deus por um conjunto de normas que conduz ao povo para uma condição melhor, e ele vai apresentar o tabernáculo, que vai ter essa conotação de sabedoria e direcionamento de Deus sobre o tipo de relacionamento que eles querem nutrir. Então o Êxodo coloca o povo numa nova condição a partir da vida, da nova vida, da lei e dessa relação de amor a partir da representação do tabernáculo. Essa condição é uma condição de liberdade, sai da situação de escravo e entra na condição de livre. Um texto significativo para os hebreus, uma fala importante para eles, que tem uma representação muito bacana para a gente também. Está lá em capítulo 12 de Êxodo, versículo 2, que diz: este mês vos será o primeiro dos meses, o principal mês do ano. Então, a partir dali, uma nova estrutura, um novo começo, um novo ano, simbolicamente se constitui, e eu sempre digo isso, né? Pensando sempre em como vamos sair dessa situação, a gente sempre tem que pensar na condição agora, na transformação agora. Isso é extremamente necessário, extremamente importante, mas ele sai daquela condição de escravos e entra numa condição agora de livre, e a lei entra como essa nova estrutura de governo, né? Antes escravo ele não tem um regime de governo, agora eles passam a ter um regime de governo que é chamado ali de teocrático, né? Isso vai persistir ao longo de toda a história do povo de Deus, inclusive depois que eles entram na terra prometida. Mesmo o rei, mesmo o sacerdote, mesmo o profeta que tinha influência nessa parte governamental, eles não poderiam e nem deveriam fazer isso sem a autorização ou sem a consulta a Deus. E eu não preciso dizer que não há governo, não há regime de governo que seja bom, dirigido por qualquer homem que seja. Não existe um estilo de governo bom. Todo o governo, ou todo o modelo de governo onde o homem que governa tem um coração mau, esse governo será mau também. É por isso que Deus convida esse povo para uma teocracia. Se vocês me ouvirem e se nós mantivermos uma relação saudável nessa nova condição, se vocês entenderem que a liberdade de vocês ela é gerida por vocês, mas eu participo dela, então
eu terei sim um governo, exercerei um governo sobre cada um de vocês e sobre todo o povo, e esse governo é então chamado de teocrático. Então a lei ela vai condicionar a vida, ela vai dar direção a essa vida, mostrando que é necessário e importante que Deus esteja na condução da direção daquele povo. E obviamente nós estamos falando de um momento específico, né, que é o momento da saída, da celebração da Páscoa e daquela nova condição. E junto com isso vem o tabernáculo, porque se você antes era escravo e agora você não é mais, mudando a sua condição, e todo mundo sabe que mudança não vem assim, né, de uma forma muito fácil nem simples. É só você acompanhar a própria história do povo que, embora fosse escravo por muito tempo, foi muito difícil ao longo de muito tempo tirar aquela condição de escravo do coração de cada um. Então, a cada nova situação, eles reclamavam que preferiam ser escravos novamente, porque lá eles não precisavam gerir a própria vida. Lá eles tinham um pouco, mas lhes era dado, porque gerir a vida de uma certa forma é um trabalho bem difícil, né? Bem desafiador, e nós queremos que alguém faça isso para a gente. Então Deus traz esse povo para essa nova condição, que para mudar essa mentalidade vai muito tempo, apresenta um conjunto de normas e princípios que vão tornar essa relação mais saudável, mais produtiva, e apresentam com isso uma nova estrutura de adoração, que é representado no tabernáculo, que vai representar ou ser um tipo de Cristo no Antigo Testamento, mostrando essa relação que Cristo proporciona entre o homem e Deus. Então o tabernáculo de Israel é levado a esse novo conceito, mostra esse novo conceito de adoração para Israel, através de uma comunhão, através de uma proximidade, através de uma relação nova, que é simbolizado a partir da ceia, que algumas pessoas estão fazendo de forma virtual, outras não. O símbolo, ele sendo feito ou não nesse dia, ele não diminui a importância dessa nova relação de adoração entre você, entre a igreja, que é você, que sou eu, embora estejamos distantes uns dos outros, e essa nova maneira de se relacionar com Deus. Então o tabernáculo vem sendo a marca desse novo conceito de adoração, que Jesus lá mais tarde vai inclusive tirar deste local e vai ampliar para onde você está, para onde eu estou, para onde nós estamos, mesmo de forma separada, dando então essa ideia geral aí de que é necessário um novo conceito de adoração para que acompanhe esse novo conceito de liberdade, esse novo conceito de estilo de vida. Então, em Êxodo nós temos início de uma nova liberdade, está lá: lembrai-vos deste dia, né, que saíste do Egito, da casa de servidão, como um forte, Deus tirou você de lá, 13:3, início de uma nova comunhão, 12:14, que diz, este dia será por memorial, você vai lembrar disso, né? Celebrem esse dia com festas solenes ao Senhor, todas as vossas gerações celebrem ao Senhor, e início de uma nova segurança. 6, 7 e 8 diz assim: tornai-vos-ei o meu povo, e serei seu Deus, e sabereis que eu sou o Senhor. Então esse é um resumo do início, vamos dizer assim, da Páscoa, que tem essa representação de passagem, de mudança, e o nosso desejo é que você tenha entendido isso e viva essa mudança, não só pelo dia, e eu sempre digo isso a vocês, não só pelo dia que nós vivemos, mas pela condição, pela percepção, pela reflexão e pelo desejo de entender que podemos sim
ser nova pessoa nesse novo momento. Um momento diferente, um momento estranho, né, onde nós não podemos, pelo menos por hora, congregar de forma pessoal, mas a influência, a relação e o convívio, ele permanece no afeto, ele permanece na ligação espiritual envolvida entre cada um de nós. Tá bom? Uma pequena reflexão para você ter agora de manhã como símbolo, aí, como pensamento sobre a estrutura da Páscoa lá na sua origem. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até breve.